Irmãos, acredite em algo que eu falei para você, vindo de Deus para a sua vida. Bom, eu estava numa dor de cabeça terrível, quando eu vou pregar nos 3 cultos. Para mim é muito difícil, que eu não tenho muito costume, eu perdo a voz. Eu estava ali, peguei um pouco de álcool, coloquei na minha mão, minha cabeça estava doendo muito. O GG colocou a mão na minha cabeça e começou a orar. Acabou, irmãos. Quando o GG começou a orar na minha cabeça, acabou a dor. Irmãos, Deus quer usar você novamente. Às vezes, irmão, nós criamos uma falsa imagem de que Deus quer usar somente líderes, pastores. Irmão, Deus quer usar você. Você é instrumento de Deus, você é canal de Deus. Deus não escolheu só a mim, Deus escolheu você também. Volte, irmãos, a fazer, a praticar aquilo que você praticava. Se você orava, volta a orar. Se você jejuava, volta a jejuar. Se você evangelizava, volta a evangelizar. Se você profetizava, volta a profetizar. Deus vai usar você, irmão. Deus vai usar você. Glória a Deus. Irmãos, eu estou falando para os irmãos que há 4 meses atrás eu venho meditando essa palavra. E essa palavra tem, dia após dia, queimado no meu coração. Tem palavras que queimam no nosso coração dia após dia, minuto após minuto. Deus sempre queimando no seu coração por uma palavra. Eu sei que isso não acontece comigo só. Mas Deus fala muito, irmãos, comigo quando eu estou lavando vasilha. Interessante, os irmãos, né? Talvez achem estranho. Mas quando eu estou lavando vasilha, Deus vai ministrando no meu coração. Eu coloco uma música lá e vou ouvindo, e Deus vai ministrando no meu coração. E eu paro um pouquinho, limpo as mãos, vou lá, escrevo tal, aquilo que Deus quer falar. Depois vem o texto na minha mente, lá em tal lugar assim, assim. E Deus sempre vai ministrando no meu coração as palavras. E como nesses dias eu estava meditando muito nesse texto a respeito de algo que estava acontecendo na minha vida. E deixa eu só passar o título da mensagem para os irmãos. Vivemos uma geração de filhos ingratos dentro da igreja. Se quiser anotar aí. Vivemos uma geração de filhos ingratos dentro da igreja. E nesses dias Deus tem falado muito sobre ingratidão no meu coração, a respeito de pessoas que são ingratas. Até mesmo eu, às vezes, me torno alguém tão ingrato naquilo que Deus tem feito na minha vida, naquilo que Deus está fazendo na minha vida. E eu tenho uma moto, uma 150, 2007, 2008. E essa moto, ela começou a dar muitos defeitos, muitos problemas, e eu não sabia como resolver. Eu levava no mecânico, e ele falava que era uma coisa, o outro falava que era outra, e aí só gastando. E aquilo foi me trazendo indignado, estava, sabe, trazendo no meu coração algo que eu estava sendo, como que eu digo para os irmãos, sendo ingrato àquilo que Deus tinha me dado, melhor dizendo. E eu comecei a ficar muito nervoso com essa moto. Mandava arrumar nada, mandava fazer isso nada. A minha vontade era pegar aquela moto, vir acelerar ela e tacar ela no muro e deixar ela quebrar todinha, porque eu não estava aguentando mais gastar com aquela moto. Estou sendo sincero com os irmãos, aquilo que era a vontade do meu coração, a ingratidão do meu coração. Então, Deus me deu esse texto a respeito quantas vezes nós somos ingratos naquilo que Deus nos dá. Porque se tem algo que você ora,
você clama, você pede a Deus, e quando Deus te dá, você é ingrato. Eu me lembro que no ano de 2006, eu coloquei no meu projetando os meus sonhos, o que eu queria conquistar a longo prazo e a curto prazo. E eu me lembro que eu queria ter uma moto, eu não tinha ainda. Queria ter uma moto, ter um carro, ter a minha casa. E no longo dos anos vieram acontecendo aquilo que eu clamei ao Senhor, aquilo que eu pedi ao Senhor. Então, teve um dia que eu fui ingrato ao Senhor a respeito disso. E Deus começou a gerar essa palavra no meu coração. Porque às vezes, irmãos, sem querer, ou talvez sem querer querendo, você é ingrato. Sabe por quê? Quando você olha pelo que a palavra diz, que Jesus, que Deus desceu Jesus do trono dele. Para que Jesus veio? Para quê? Para morrer no meu lugar e no seu lugar. E a Bíblia diz que ele levou, Isaías 43, que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, doenças, moléstias e pecado, foi tudo por ele. Mas às vezes, irmãos, a nossa ingratidão é tão grande que nós não conseguimos ver o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. E se tornamos alguém ingrato. A pior coisa, irmão, é você estar perto de alguém ingrato. Não tem nada mais terrível que você estar perto de alguém ingrato. Que nada para ele está bom. Nada agrada a ele. E às vezes, irmão, nós somos assim. Talvez não somos no meio daquelas pessoas que convivemos com nós todo o tempo. Mas por trás, nos bastidores, nós estamos colocando Deus na parede. Estamos sendo ingrato com Deus. Colocando Deus na parede. Porque achamos que merecemos algo. Eu separei um texto e nós vamos trabalhar em 3 tópicos nesse texto. Nós vamos trabalhar esse primeiro texto nessa semana. Semana seguinte nós vamos dar continuidade nos 2 tópicos que vai vir a seguir. Mas eu quero o texto que eu coloquei aqui, se você quiser abrir, fica lá em Lucas 15, capítulo 11. O filho ingrato dentro da igreja. Abre aí que você vai acompanhar comigo. Olha só o que o filho pródigo fala para o seu pai. Lucas 15, capítulo 11. Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao seu pai: Pai, dai-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo que tinha, tudo que era seu, e partiu para uma terra distante dali, e dispôs todos os seus bens desoladamente. Segura aí. Aqui nós vemos alguém que foi tão ingrato, talvez quanto a você, quanto a mim. Porque o pai desse rapaz, é uma parábola tão pequena que Jesus nos conta, que resume em poucos capítulos, poucos versículos, melhor dizendo, mas que esse rapaz nos mostra uma tamanha ingratidão a respeito do trabalho do pai durante anos e anos. O texto relata que ele era moço, né? Ou seja, aí vamos supor que ele tem uns 20, 22 anos, mas que esse rapaz não se importou com o suor que o pai teve para ganhar, para ajuntar tudo que ele tinha. E naquela época, quando os filhos chegassem no pai e dissessem para o pai: Pai, dá a minha parte da minha herança.
que eu quero ir embora. Reparte a minha parte da herança. Ou seja, ele estava dizendo para o pai dele: para mim o Senhor morreu. Para mim eu não faço parte para mim eu não faço parte do Senhor mais, o Senhor não faz parte da minha vida mais. E o texto relata que o pai reparte a ele a herança que é cabível. E o texto ainda vai dizendo que ele, com a ingratidão que ele teve, ele pegou e foi para uma terra distante, aonde sequer o pai podia se comunicar com seu filho. O pior ainda, que ele não pudesse ter nem sequer uma informação do seu filho, e nem o seu filho do seu pai. E às vezes, irmãos, nós olhamos para a pessoa dentro da igreja que faz a mesma coisa, que quando recebe algo de Deus, uma bênção de Deus, uma provisão de Deus, uma cura de Deus, vira as costas para Deus. Isso é o quê? Ingratidão. Então a igreja, ela está cheia de pessoas ingratas, que Deus faz tudo por eles e que eles não fazem nada para Deus. A ingratidão é a raiz de todo mal. Até quando você vai ser ingrato? Até quando você vai olhar para aquilo que a palavra diz e você vai acreditar nela? Ou você acha que isso aqui é só uma história de gibi, que alguém escreveu sem nenhuma inspiração de Deus? Tem pessoas que você olha para ele, você identifica, só de olhar para ele, você se fala: meu Deus, essa pessoa é alguém ingrata. Tudo que você faz para ele não está bom. O céu pode descer, mas para ele não está bom. Por quê? Porque é alguém ingrato. E não tem como essa pessoa não ter gratidão a Deus. Por que que não tem como? Porque a Bíblia diz, em Salmos, que até a natureza testifica a glória de Deus. Não tem como homens falar que Deus não existe. Pode até falar, mas a natureza testifica a glória de Deus. E eu separei um texto fantástico, maravilhoso, em Jó. Abra comigo o livro de Jó, capítulo 1. Jó capítulo 1, versículo 20. Olha só o que o texto diz. Estou falando de alguém que é ingrato, mas agora eu vou falar de alguém que é grato a Deus. Jó começa dizendo o seguinte, capítulo 1. Não vou ler o texto ainda, mas eu vou relatar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus. Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó tinha tudo. Jó tinha 3 filhas mulheres, 7 filhos homens. Jó tinha tudo. Mas um dia, no mundo celestial, lá no céu, acontece uma reunião, aonde os servidores do Senhor vai falar com o Senhor. E nessa meio que os servidores vai falar com o Senhor Deus, quem aparece? Satanás aparece lá. E ele fala para Jó o seguinte: sabe por que Jó serve o Senhor? Sabe por que Jó é grato ao Senhor? Porque o Senhor dá tudo para ele. Não tem motivo do Jó não ter gratidão.
Não tem motivo de Jó te abandonar. Deus fala para ele: então pode ir lá, Satanás, só não toca na vida dele. Satanás desce, vem à terra, e a Bíblia diz que num dia só, Satanás tira todos os bens de Jó, tira os 10 filhos de Jó, numa pancada só. No mesma hora que estava chegando um falando: as ovelhas morreram, só sobrou eu para contar a história. Vem o outro, e a Bíblia diz que Jó, tudo o que estava ali foi destruído. Caiu um raio do céu e foi destruído. E a Bíblia diz que chegou outro, foi chegando outro. Jó, os seus filhos morreram todos. A casa caiu em cima dele e mataram todos os seus filhos. Quando você olha para a história de Jó, você pode até dar um crédito para Jó, dizendo: Jó tem motivo para ser ingrato. Enterrar 10 filhos num dia só, perder tudo, tinha motivo de sobra, quando você olha com os olhos naturais. Mas quando você olha com os olhos espirituais, você não vê isso, porque você vê o quê? Alguém que é grato a Deus. Olha só o que o texto relata. Jó capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto. Rasgou o seu manto. Então se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e lançou-se em terra e o adorou. Jó o adorou por tudo que Satanás tinha arrancado dele. Se fosse talvez eu e você, nós teríamos abandonado Deus. Nós teríamos sido ingrato a Deus. Mas Jó teve uma atitude, talvez que muito de nós não temos, uma atitude nobre, de reconhecer que tudo foi Deus que deu. Não havia no coração de Jó ingratidão. Às vezes, irmãos, uma coisa nós perdemos, nós já colocamos a culpa em Deus. Talvez a nossa vida sentimental não vai bem, colocamos a culpa em Deus. Talvez um dia que você briga com a sua mulher, ou você briga com o seu esposo, você é ingrato, falando: Deus, não é essa mulher que eu queria. Não foi essa mulher que o Senhor escolheu para mim, não. Não foi esse homem que o Senhor escolheu para mim, não. Porque tem dia, irmãos, que nós que somos casados, dá vontade de você pôr uma mochila nas costas. As mulheres também. Tem dia que dá, irmãos. Sabe o que eu aprendi? Que eu não merecia ter uma esposa bonita que nem a minha. Sinceramente, irmãos, é muita areia para o meu caminhão. Mas fazer o quê? É graça de Deus, é bondade de Deus. Então eu sou grato a Deus. Sabe o que eu mais falo para meus filhos e para minha esposa? Eu não casei para separar. Vim de uma família totalmente destruída, aonde ninguém tem marido. As mulheres, só eu e minha irmã que casou, e a mãe da Gabriela, minha sobrinha ali agora. Mas, irmãos, eu aprendi algo na minha vida. Eu tenho que ser grato àquilo que Deus me deu. Sabe o dia que o seu casamento vai melhorar? Sabe o dia que o seu esposo vai ser, sabe, irmãos, aquilo que você sonhou? O dia que você começar a honrar Ele. O dia que você dá, sabe, aquele dia que você está mal, mas você olhar e falar assim: foi Deus que me deu. Esses filhos foi Deus que me deu. Eu sou grato a Deus por isso. Olha só o texto ainda relatando. 21. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei ao Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo, versículo 22. Em tudo isto Jó
não pecou, nem atribuiu falta alguma a Deus. Jó não culpou Deus. Jó, ele tinha motivo, mas ele não culpou. Ele não foi ingrato com Deus, irmão. Pare dessa ingratidão que você está vivendo. Olha para o sacrifício de Jesus. Para de ficar murmurando, reclamando. Olha, irmão, para aquilo que Deus fez por você. Você não era nada. A Bíblia fala que você era um lodo. Você era um pecador. Mas através da graça de Deus, você pode encontrar em Deus a gratidão. Jó capítulo 2, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó. De tumores malignos, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Às vezes, irmão, você olha o texto, talvez você não percebe, mas não tinha uma parte do corpo de Jó que não havia lepra. Ninguém queria ficar perto de Jó. Mas, irmãos, mesmo assim, ele dava graças a Deus. Mesmo assim, ele estava disposto a honrar a Deus. Versículo 9. Então sua mulher lhe disse ainda: conservaste a tua integridade, amaldiçoa teu Deus e morra, Jó. O único ainda que estava do lado de Jó saiu fora. Jó não tinha mais ninguém, não tinha profeta para falar com ele o que estava acontecendo naquela situação. A única coisa que Jó tinha era a certeza que ele era grato a Deus por aquilo que Deus estava fazendo. E nós? Será que somos gratos? Será que nós estamos dispostos a viver uma vida de ingratidão? Nós que somos líderes, irmãos, se deparamos com muitas pessoas que são ingratas. Você não pode, irmão. Talvez você passe pelo irmão na rua, não fala com ele. Já é motivo, irmão, de ingratidão. Eu separei aqui, dentro desse texto, eu coloquei 8 áreas da nossa vida que nos leva a ser ingrato. 8 áreas da nossa vida que nos leva a ser ingrato. Coloca aí, a primeira área da nossa vida: pessoas que reclamam do seu trabalho. Pessoas que estão todo o tempo reclamando do seu trabalho. Antes ele orava na igreja, fazia uma campanha para Deus abrir as portas, chamou os pastores, os líderes, convocou a célula para orar para ele, para Deus abrir uma porta de emprego para ele. O dia que Deus abriu uma porta de emprego para ele, ele foi alguém ingrato. Não aguento mais esse trabalho. Não aguento mais esse patrão. Não aguento mais pegar ônibus para ir para esse serviço. Não aguento mais esses companheiros de serviços. E sem querer, querendo, ele se torna uma pessoa ingrata. Aquilo que era bênção se torna maldição.
que foi Deus que deu, não foi Deus mais, foi o diabo. A porta que Deus abriu não foi Deus, foi o diabo. Sabe, irmãos, talvez você se encontre nessa situação. Deus abriu uma porta de emprego para você e você está sendo ingrato. Não está honrando os irmãos que oraram para que Deus colocasse você lá. Não está pagando um preço. Não está pagando um preço, irmãos, por aquele emprego. Não era o emprego dos seus sonhos. Antes de acontecer era, mas depois que aconteceu, é um fardo pesado, é um jugo pesado. Caia na realidade, irmão. Caia na realidade. Para dessa ingratidão. Honra a Deus. Seja grato a Deus. Seja grato aos irmãos que oraram para acontecer. Se aconteceu porque Deus que deu. Se aconteceu porque foi Deus que abriu a porta. E é lá que Deus vai te fazer prosperar. É lá que Deus vai fazer que você tenha a sua empresa. Talvez não aconteceu como você quer ainda, mas a sua hora vai chegar. Simplesmente espera em Deus. O segundo área da nossa vida: pessoas que reclamam do seu salário. Tem coisa que deixa a gente mais indignado, é você ver pessoa reclamando. Eu convivo com uma pessoa que não é da nossa igreja, tá? Mas há muitos anos de amizade. Todo mês, irmãos, que ela recebe a aposentadoria dela, ela fala a mesma coisa: essa miséria não dá para nada. Esse salário eu não consigo fazer nada com ele. A Bíblia diz que o pouco com Deus é muito. O muito sem Deus é nada. Você pode ganhar um salário mínimo, mas Deus vai te fazer prosperar com um salário mínimo. Se você crê, você pode ter certeza, irmãos, Deus vai te fazer prosperar com um salário mínimo. Quanto tempo irmãos, muitos e muitos anos eu via minha irmã, ganhava um salário mínimo na época. Hoje ela ganha mais um pouquinho, mas ela trabalha de diário. Ela ganha mais um pouquinho porque faz umas horas extras. Minha irmã tem duas casas. Tem a do Vera Cruz e a da Santa Fé. Eu nunca vi, irmão, sinceramente, um salário render que nem o dela. Ela tem duas casas. Daqui não sei quanto vale, de lá. Mas, irmãos, alguém que Deus prosperava tremendamente. Não era crente não na época, não. Mas eu não me lembro da minha irmã reclamar do salário dela. Não me lembro. Pare de reclamar do que você ganha. Terceira área da sua vida: pessoas que reclamam do seu líder. Tem ou não tem? Sim, irmãos. Irmãos, para de reclamar do seu líder. Em vez de você reclamar do seu líder, esteja do lado dele. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus.
Quando você reclama do seu líder, você está reclamando de quem? De Deus. Se foi constituída por Deus, então você está reclamando de Deus. Para de reclamar. Ah, o meu líder não visita eu. O meu líder não faz isso. O meu líder é isso e é aquilo. Um dia a mulher veio até mim e falou para mim o seguinte. Para mim mesmo, na minha cara. Estava lá no Barão e ela falou assim: e aí, tal, você sumiu? Eu falei assim: eu não, irmão, estava na sua casa, não sumiu. Visitei você, orei lá, fiz uma campanha na casa sua. E você que sumiu. Não, você sumiu e foi falando aquilo que estava acontecendo, né? Que eu tinha feito, dizendo ela que eu tinha feito, isso e aquilo, e foi falando. Eu deixei ela falar. A ingratidão no coração daquela mulher era muito. Eu falei: irmã, você sabe por que você está falando isso? Porque você é ingrata. Você nunca olha para aquilo que a gente fez por você. Seu carro acaba a gasolina, quem vai lá? Seu líder. Tem que levar suas filhas de manhã na creche, quem vai lá? Seu líder. Tem que pegar suas filhas no colégio, quem vai lá? Seu líder. Você tem razão em reclamar um líder desse. Pessoas, irmãos, que não param para respeitar o seu líder. Que ficam falando dos seus líderes por trás, isso é ingratidão contra Deus. Enquanto você, escuta o que eu estou dizendo para você, enquanto você estiver reclamando do seu líder, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque é autoridade constituída por Deus. Aquele que se levanta contra os filhos de Deus, ai deles. Ajuda o seu líder. Se o seu líder não está fazendo algo correto, ore para que Deus muda, ora para que Deus mova, ora para que Deus abra os olhos dele. Mas não reclama do seu líder, da sua liderança. Se você está ali na sua liderança, no debaixo da cobertura do seu líder, foi porque Deus colocou você lá. Está sim de pessoas dentro da igreja reclamando da liderança. Pessoas que não vê que nos bastidores da vida, quem está pagando um preço por ela. A ingratidão é tanta que não deixa ela ver que diante de muitos e muitos dias, diante de madrugadas e madrugadas, diante de muitas horas de oração que os líderes têm, está orando por ela. Mas a ingratidão dela não deixa ela ver que o líder está pagando um preço por ela. Talvez você não me vê aqui na igreja orando. Mas lá na minha casa, irmãos, você pode ter certeza que eu estou orando pelo Roberto. Eu estou orando para aqueles que eu estou acompanhando. Se ele está sendo ingrato comigo, está sendo ingrato a Deus. Sabe? Risca da sua lista hoje essa ingratidão do seu coração. Apaga. Se você é alguém ingrato, que reclama do seu líder, a partir de hoje nunca mais reclamam dos seus líderes. Quarta, pessoas que reclamam da sua própria vida. Pessoas que reclamam da sua própria vida. Eu fui alguém assim, irmãos. Durante anos, eu reclamei da minha vida. Reclamava porque que eu nasci naquela família tão miserável, tão destruída, tão acabada, de uma geração que ninguém conhece os pais, de uma geração descompromissada, ao ponto de um dia eu sentar num monte de terra e falar: Deus, por que eu nasci? Eu não tenho motivo de nascer, de ter nascido. Eu só vejo destruição, eu só vejo coisas ruins na minha vida. Por que o Senhor não, na hora que eu descer desse monte aqui, um caminhão não passa em cima de mim e me mata de uma vez? Foi minha oração um dia.
Uma semana depois, Deus muda a história da minha vida. De lá para cá eu não consigo ter mais esse tipo de pensamento de ingratidão. De lá para cá, Deus vem fazendo aquilo que eu sempre sonhei, sempre pedi a Ele. Pessoas que reclamam o tempo todo da sua vida. Por que eu não nasci na família rica? Por que o Senhor dá para fulano, o Senhor abençoa fulano, o Senhor não abençoa? Por que o Senhor abre as portas para um e para outro não? Sabe, irmãos, tira essa ingratidão do seu coração. Para de olhar para você mesmo. Para de ver você como um coitado. Para de ver você como miserável. Para de ver você como alguém destruído. Olha para você a partir de hoje. Fala assim: eu vou vencer na vida. Falei isso no meu Projetando 2014, 2006. Eu vou vencer na vida. Eu vou ser alguém na vida. Eu vou ter a minha casa, vou construir a minha família, vou ter filhos, vou ter carro, vou ter isso, aquilo. De lá para cá, as coisas aconteceram. Você é o que você fala. Você é o que você pensa. Falo praticamente todos os dias para os meus filhos, Ítalo e Igor. Você é aquilo que você fala. Se você falar que vai ser um destruído, você vai ser. Mas se você falar que você vai ser bênção, você vai ser bênção. Me prova na palavra de Deus, aonde Deus fez o homem e a mulher para ser destruído. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus fez você para ter vida e vida completa. Vida em abundância. Quinto, pessoas que reclamam dos seus pais. Tem muita gente reclamando de Deus. Tem muita gente reclamando dos seus pais. Tem muita gente, irmãos, sendo ingrato. O pai levanta de manhã, vai trabalhar com o pai desse menino, ajuntou filhos ingratos, não valoriza os seus pais. Tenha gratidão. Contei a história de uma menina que como eu trabalhei muito tempo de pedreiro, eu trabalhei na casa de um rapaz, e o rapaz saía todo dia cedo para trabalhar, e a mãe trabalhava também. A menina levantava meio-dia, sem mentira nenhuma. Meio-dia ela levantava. Ela levantava reclamando e xingando. Falando aqueles palavrão. Não tem comida até agora. Até agora não tem comida. E falava, xingava. E um dia eu conversando com esse rapaz, eu falei para ele o seguinte: Deus vai mudar a história da sua vida. Você precisa aceitar o Senhor. Marcos, Paulo e eu fomos na casa dele fazer uma visita para ele. E continuei falando para ele. Hoje ele é crente. Hoje ele serve ao Senhor. Não tem aquela história mais, irmãos. Hoje a filha dele está trabalhando. Sabe, irmãos, pare de reclamar dos seus pais. Pessoas que reclamam da sua família. Vamos caminhar. Pessoas que reclamam da sua família o tempo todo. Sétima, pessoas que reclamam da sua célula. Eu quero parar aqui um pouco, um minuto, e falar para os irmãos. Irmãos, a célula não acontece só por causa do líder, não. A célula, ela é coletiva. Às vezes você reclama tanto da sua célula, mas você não faz nada por ela. Em vez de fazer alguma coisa pela sua célula, você é alguém ingrato.
hoje eu não vou não. Aquela irmã fulana de tal vai estar lá. Aquele fulano de tal vai estar lá. Reclamam da sua célula. Para de reclamar, irmãos. Começa a ajudar o seu líder. Começa a levar pessoas. Eu duvido, irmãos, aquela célula que era pequena, se ela não vai crescer. Talvez você está ali reclamando, afastando as pessoas que Deus está trazendo. O tempo todo, torcendo o contrário, para as coisas da célula não dar certo. Olha aqui para mim, irmãos. Olha todo mundo aqui para mim, fazendo favor. Você acha que não tem pessoas que torcem o contrário para a célula não acontecer? Tem, irmãos. Você acha que não tem pessoas com mente diabólica, com mente medíocre, o tempo todo, torcendo para o líder se lascar, torcendo para aquela célula afundar? Tem. Mas, irmãos, eu creio que a partir de hoje, essa ingratidão vai sair do seu coração. Você não vai olhar a célula como um grupinho qualquer mais. Você não vai olhar a célula como uma reuniãozinha qualquer mais. Você não vai olhar a célula de qualquer maneira mais. Você vai olhar para a célula e ver o sobrenatural de Deus. Você vai olhar para a célula e ver o milagre de Deus. Você vai olhar para a célula e ver a provisão de Deus. Acalamassore calamahasso come negastore. Rame candele massore calamanassá. Calamara sore candere calamanas. Você não vai olhar mais, irmãos, com óleo de destruição para a sua célula mais. Você pode ter certeza, irmãos, a sua célula a partir de hoje, ela vai romper, irmão, ela vai crescer. Ela vai crescer, irmãos. E por último, para nós encerrarmos, pessoas que reclamam da sua comida. Você viu uma reportagem essa semana no Oloares? Uma mulher com a criancinha, irmãos. O Oloares estava entrevistando ela lá. Ela veio do estado do Maranhão, se não me engano, para cá. Chegou aqui, o esposo dela abandonou ela com a criança. E a criança estava com o corpo todo cheio de alergia, muito, não sabe se alergia alguma coisa a mais. E ela mostrando lá, irmão, sabe o que essa mulher estava comendo todos os dias? Dá para você imaginar? Eu peguei o meu filho de 12 anos, porque se não tiver uma comidinha bem legal, não quer comer. Falei, vem aqui, senta aqui do meu lado, olha aí. E ele começou a chorar pela história daquela mulher. Eu e ele começamos a chorar, porque a única coisa que tinha na casa daquela mulher era farinha e sal e água. Ela colocava e mexia e comia e dava para a filhinha dela. Sabe, irmãos, pessoas ingratas com a comida que Deus está dando para ele. A Bíblia diz que o povo de Israel, o povo estava escravizado na mão de Faraó. A Bíblia diz que Deus tira ele de lá e leva ele para a terra de Canaã. E na medida que eles vão caminhando até a terra de Canaã, aquele povo era ingrato com Deus. De que forma aquele povo era ingrato com Deus? A Bíblia relata que a nuvem de Deus cobria eles de dia e de noite. E depois a Bíblia também diz que Deus derramava para eles um maná fresquinho todos os dias. Deus derramava para eles. E o povo ainda assim reclamava da comida que Deus estava dando para ele. Você já viu líder reclamando? Você já viu pessoas reclamando? Irmãos, fique de pé. Sabe por que as pessoas às vezes reclamam? É porque nunca passou necessidade na sua vida. Nunca passou fome na sua vida. Eu quero dizer para você hoje, abandona
essa ingratidão do seu coração.